Olá, meus amigos, tudo bem? Começando agora mais uma edição do Canelas Podcast. As eleições municipais aqui em Cáceres se encerraram, estamos mudando um pouco a pauta. Hoje eu vou conversar com a atual presidente da OAB, dona Gisela Cardoso, advogada Gisela Cardoso, e com o presidente da ESA, Giovanni Santin. Você sabe o que é ESA? Bem, ele vai explicar aqui pra gente. Boa noite, tudo bem, Giovanni? Tudo bem? Como vai, Tom? Bem. Prazer estar aqui contigo. Prazer, prazer. Dona Gisela, boa noite, tudo bem? Boa noite, Boa noite, porque é sempre Thomas. exibida à noite. Já estamos gravando à tarde, não tem problema. Quem dos dois quer começar? Acho que é a presidente Gisela. Primeiro as mulheres? Tá. Eu vou te chamar aqui de presidente, tá? Tudo bem? Presidente, para quem não te conhece aqui em Cáceres e na região oeste, olhe para minha câmera, minha esquerda, se apresente para o público de Cáceres. Eu sou Gisela Cardoso, eu tenho 48 anos, sou advogada, exerço advocacia há aproximadamente 23 anos. Eu vim do interior do estado, da cidade de Colíder. Em 1996 fui para Cuiabá para fazer a faculdade de Direito com o sonho de exercer a advocacia. Sonho esse que eu tenho vivido desde 2001 e hoje ocupo o cargo de presidente da OAB Mato Grosso. Certo. Também vou te chamar de presidente também? É presidente da ESA, né? Presidente da Então ESA. também é presidente. Presidente, a mesma coisa, se apresente para o público de Cáceres. Olá, meu nome é Giovanni Santin, sou advogado criminalista, professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Atualmente estou no cargo de diretor-presidente da Escola Superior de Advocacia e é um prazer poder estar aqui, Tom, conversando contigo hoje sobre o nosso sistema OAB. Beleza, vamos lá. Primeiro, começando agora com o senhor. Como que é? Você sempre quis ser advogado? Fala um pouco da sua vida, como é que foi isso? Eu nasci no Rio Grande do Sul e aos 4 anos de idade, meus pais se mudam para o interior do Mato Grosso do Sul, para uma cidade chamada Cacilândia. E lá eu sou forjado nos meus princípios, nos meus valores, na minha cidadania, até ir para a faculdade de Direito, que foi escolhida em razão de gostar muito de história. Família de advogados, não? Não, minha mãe é professora, meu pai é mecânico, uma origem muito humilde no Rio Grande do Tem Sul. ninguém é advogado. Meu pai é filho de italianos que migraram para o Rio Grande do Sul na Segunda Guerra Mundial e ele tem uma formação técnica em mecânico. E em razão do crescimento do agronegócio, especialmente no Mato Grosso do Sul, nós mudamos e eu fui morar na cidade de Cacilândia. Cacilândia. Faz divisa com o estado de Goiás. O nosso governador Mauro Mendes, ele sempre fala nas entrevistas que ele dá para Roda Viva, Canal Livre, que o estado de Mato Grosso, para quem não sabe, é muito grande, né? Cabe a França e a Alemanha aqui. Cacilândia é quantos quilômetros de Cuiabá? 800 quilômetros de Cuiabá. Lá pro norte, perto de Alta Floresta? Não, fica próxima do estado de São Paulo, faz divisa com Goiás. Fica Entendi. mais na região centro-oeste, né? Do Mato Grosso também, mas faz divisa com Mato Grosso, com Goiás e o estado de São Paulo. E com que idade você descobriu que você queria... Você queria fazer direito ou queria advogar? Você descobriu os tudo junto? Como é que foi? Na verdade, eu não queria nenhum dos dois. Eu, muito cedo, criado em Cacilândia, eu me apaixono pelo rodeio e acabo entrando na universidade em razão da minha mãe não deixar eu parar de estudar. Mas eu tinha um grande sonho de ser peão de rodeio. Peão? Eu ia perguntar se era peão ou locutor. Eu ia Não, perguntar peão de isso. rodeio. Montava em touros e entrei na universidade para participar de um circuito de rodeio universitário. Pratiquei durante 2 anos, quando de fato fui sequestrado pelas aulas de direito penal, me apaixonei pelas ciências criminais e segui a vida nessa área. Quando eu fiz direito, eu terminei em 2017, sempre gostei de direito criminal também. Mandar um abraço aqui para os professores que me deram aula, Fábio de Sá, Felipe Teles, Marcelo Warner, que é um amigo meu, inclusive, também aqui. Grandes Professor professores. Joacir. E quando você começou a fazer faculdade, você não imaginava que ia ser advogado, então? Não. Quando eu ingresso na universidade, que eu começo a estudar, e em razão da admiração que eu tinha pelos professores de direito penal, eu tinha convicção que eu atuaria na advocacia. Isso você fez faculdade em Cuiabá? Eu fiz a faculdade no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, formei na Unicinos,
Posteriormente, fiz especialização e mestrado na PUC de Porto Alegre e retornei, já morando em Cuiabá, eu retorno para fazer o doutorado em Ciências Sociais na Unicinos. Mas você passou sua juventude em Cacilândia. Toda a juventude em Cacilândia, só saio para estudar. Ah, você voltou para o Rio Grande do Sul para estudar. Voltei para Você estudar. tinha familiares lá. Tinha familiares lá. Entendi. Todos, até hoje. E acostumou com o calor daqui? Para ver, quando eu venho do Rio Grande do Sul, eu fui morar em Rondonópolis. Eu venho para ser professor no Centro de Ensino Superior de Rondonópolis. Estava formado já. Já formado, já com mestrado. Que ano estamos falando? Estamos falando no ano de 2006. Certo. Fico um ano lecionando no Centro de Ensino Superior de Rondonópolis. Tenho raízes em Rondonópolis. Meus irmãos residem lá. Tenho grandes amigos em Rondonópolis. Até o momento que eu recebo o convite para vir atuar na cidade de Cuiabá como assessor jurídico no Tribunal de Justiça. Assessor jurídico? Assessor jurídico. Não é concurso. Não é concurso. É cargo de confiança. nível de nomeação. É. Você trabalhou com desembargador. Trabalhei durante 10 anos com desembargador. Antes você tinha tentado advogar ou não? Antes eu tinha advogado no Rio Grande do Sul, por 2 anos. Por 3 anos no Rio Grande do Sul, advoguei 1 ano em Rondonópolis e posteriormente eu venho e suspendo o exercício da advocacia para poder atuar como assessor jurídico no Você Tribunal de voltou a Justiça. advogar em 2016, então. Eu volto a advogar no ano de 2017. Eu passo no concurso para professor da Universidade Federal de Mato Grosso e escolhi seguir a carreira de professor na Universidade Federal, concursado, e voltei a atuar para minha origem, de onde eu jamais deixei de ser efetivamente advogado. Entendi. A advocacia, em uma palavra, o que é advocacia para você? É a busca incessante pela liberdade humana. Busca incessante pela liberdade humana. É uma frase, desculpa. Falei palavra, não dá. Não dá. Tá certo. A busca incessante pela Liberdade humana. liberdade humana. Tá certo. Dona Gisela, presidente, vamos falar um pouco de você. A senhora nasceu aonde? Nasci em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. E fui para a Colíder ainda bem criança, aproximadamente com 5 anos de idade. E aí eu passo a minha infância, a adolescência e parte da juventude em Colíder, no norte do estado. Certo. Mas você... Onde você nasceu, onde você morou, é longe, né? É bem longe. É no interior do estado de São Paulo, né? Presidente Prudente. E seus pais foram para lá por quê? Foi meu pai, caminhoneiro, né? Ele foi em busca de, como muitos, né? Oportunidade. De oportunidade, como muitos do sul, sudeste, que vieram para o centro-oeste, especialmente naquela época. Marcha pro oeste. Aham. Exato. E aí meu pai, então, pega a família inteira, eu, meus 2 irmãos e minha mãe, coloca na boleia de um caminhão e parte para o norte do estado de Mato Grosso. Naquela época, só tinha asfalto até Cuiabá. Né? E Que ano aí, estamos falando? nós estamos falando de 1983. Você tinha os 3 anos. Eu tinha uns 6 anos de 6 idade, anos. mais ou menos, 7 anos. Né? E aí a gente vai para a Colíder, demorávamos 5 dias de Cuiabá a Colíder, estrada de chão e um caminhão. Então era sempre uma aventura, né? A família inteira na boleia do caminhão. Aí ali minha mãe cozinhava no caminhão mesmo, nós dormíamos no caminhão. E chegamos em Colíder, então, nesta época, e ali eu passo minha infância, adolescência, e fui criada naquela Colíder região. tem quantos habitantes? Vamos olhar aqui. Eu acredito que algo em torno de 35 mil, não sei hoje como é que está. Você viveu lá até que idade? Eu vivi lá até os meus 21 anos. Você fez faculdade lá, não? Não, aí eu saio de Colíder para estudar. Fui para Cuiabá para fazer a faculdade de Direito. Quando que você descobriu que você queria fazer direito? Eu sempre falo que enquanto criança, enquanto adolescente, aquelas brincadeiras de criança, eu tinha 3 brincadeiras que eu sempre, reiteradamente, fazia. Gostava. Eu brincava de ser bancária, eu brincava de ser professora e eu brincava de ser advogada. Né? E eu consegui exercer essas 3 profissões que sempre estiveram presentes. Você é bancária? Fui bancária. Quanto tempo? Eu comecei lá em Colíder, trabalhava num banco lá. 31 mil pessoas hoje lá. 30 aí? Censo 2022. 31? 31 mil. É. É Colíder, né? Colíder, Esse mesmo. isso. Na época, imagina. Tinha 15. eu fiz uma previsão realmente um pouquinho acima do que é. Mas então, eu era bancária em Colíder, então eu saio para ir para estudar e lá em Cuiabá eu arrumo um emprego em outro banco até para poder pagar a faculdade. Então, durante os 5 anos de faculdade eu fui bancária em Cuiabá. Que banco? Eu comecei a trabalhar no Banco BCN. Mas não tem mais, né? Não existe. Depois ele foi comprado pelo Bradesco.
Entendi. Você era caixa? Eu fui escriturária, fui caixa e quando eu saio eu tô como assistente gerente. Assistente gerente. Aí você foi fazer... Você formou em que ano Eu formei direito? em 2001. E ali você sabia, já que na faculdade só aumentou seu desejo de ser advogada? Só aumentou, só aumentou. Eu, desde o início, e eu falo que a gente, quando você começa a fazer direito, não sei se você já ouviu isso, quando você começa a fazer o curso de direito, vem as perguntas, você está fazendo direito para ser juíza ou promotora? Eu ouvi muito Sim. isso, principalmente lá no interior. Toda vez que eu voltava para casa da minha mãe, conversava com os amigos, mas você vai fazendo direito para ser juíza ou promotora? E minha resposta sempre foi, eu quero ser advogada. Então, Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, achei interessante. e aí eu faço o curso de Direito para ser advogada, eu termino a faculdade, eu passo no exame da ordem, e aí eu tenho que tomar aquela decisão difícil que muitos jovens advogados precisam, né? E agora? Eu tinha uma carreira estruturada ali dentro do banco, com as garantias de um emprego formal dentro de uma instituição grande. Tinha uma estabilidade. Eu tinha uma estabilidade. E aí eu não, igual o professor Giovanni, eu não tinha na família ninguém do mundo jurídico, nem advogado, nem promotor, nem juiz. Então, em uma outra cidade, né, eu deixo minha família lá, eu venho para Cuiabá, era começar do zero. Você fez a FMT? Eu fiz o NIC. Unique. Era começar do zero mesmo. Então, aí eu começo a procurar um emprego em um escritório, até porque durante a faculdade eu não pude fazer estágio, né, apenas o estágio curricular. Por quê? Por causa do banco. Ah, por causa do banco, claro. do banco. Você fazia, trabalhava de manhã à tarde, Trabalhava estudava à durante noite. o dia e estudava à noite. Né? Como várias pessoas, Como certo? várias pessoas. Então, eu começo a procurar um emprego, eu termino conseguindo uma vaga num escritório que prestava serviço para o banco, e aí começam realmente a realidade do advogado recém-formado, do jovem advogado, né? Eu consigo uma vaga na condição de associado, então eu já deixo de ter um emprego formal, com carteira assinada, com os benefícios que o banco me dava, plano de saúde, Você saiu do ticket de banco, alimentação. você quis? Eu saí do banco porque eu queria exercer advocacia. Ganhando bem menos no começo. A metade do que eu ganhava no banco, né? Então eu tive que mudar o meu estilo de vida. Minha vida eu morava sozinha. Esse banco que você trabalhava, já era o Bradesco? Aí já era Bradesco. Quando eu saí, já era Bradesco. Foi muita coragem, né? Eu sempre converso com os jovens nesse sentido. É o momento da decisão. Então, eu poderia ter investido naquela carreira que eu já estava ali estruturada ou começar do zero. E eu optei por começar do zero e o meu pensamento sempre foi eu sair de colíder para viver o sonho de ser advogada. Então, eu não vou desistir disso agora, né? E aí, eu tomo a decisão, peço demissão do banco e vou iniciar do zero uma carreira. Em Cuiabá. Em Cuiabá. Você advogava que área? Eu fui para esse escritório para advogar na carteira trabalhista. Qual que é o nome? Pode falar? Posso. O Espínola Guzmão. Depois eu Guzmão. trabalhei com o Ciel Tavares, né, que foi ex-presidente da Ordem. Aí saio do Ciel para montar o meu escritório. Aí, você tem até hoje, ou não tem mais por causa Tenho, por causa dos meu cargos? escritório. Eu vivo da advocacia, né? Entendi. Inclusive, todos nós que atuamos na gestão da Ordem, é trabalho Acho que voluntário, é verdade, honorífico. não tem salário, presidente da OAB? Não, nada. 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 Não tem nem verba assim, indenizatória, só o que você gasta Não, só vivendo, né? de despesas, né? Viagem e tal. Isso, aí quando eu estou viajando a trabalho pela Ordem, a Ordem que custeia a minha viagem. Mas a senhora não advoga mais. Advogo. Você tem tempo? Como Agora que eu tava funciona fazendo um acordo no telefone aqui. isso? Entendi, eu vi. Mas a senhora tem tempo? Tem que dar o tempo, a gente consegue. Eu tenho um escritório, né? Meu marido é advogado, é meu sócio no escritório. Nós temos mais 2 advogados que trabalham lá, então eu tenho uma equipe. Mas eu ainda faço prazo, eu corrijo prazo, eu faço audiências, Legal. sustentação, acordos. Você vai mais trabalhista. O nosso escritório, ele atende a área empresarial. Então, eu faço a parte trabalhista patronal, a maior parte. E a gente trabalha com essa parte de direito empresarial. Tá. Deixa eu te falar uma coisa. O que fez a senhora entrar... Esse vai virar um vídeo curto. O que fez a senhora entrar para a política da Ordem? Eu sempre trabalhei para a Ordem. Desde que eu comecei na advocacia, eu sempre fiz parte das comissões. Depois eu fui relatora do TED. Eu sempre tive na minha cabeça a importância da instituição para a minha profissão. E a partir daí, eu fui convidada nas eleições de 2015, do triênio 16-19, para compor uma chapa que estava se formando de um amigo
que pretendia, naquele momento, se lançar candidato. Quem que era? Dr. Éder Pires. Uhum. E o projeto do Éder termina não vingando, ele desiste, mas houve aquela movimentação. E aí o meu nome surgiu nesse meio. Quando o projeto do Dr. Éder não vinga, eu sou convidada pelas outras 4 chapas naquela Isso foi eleição. 2016. As eleições para o triênio 16-19, então foi uma eleição que 2015. tinha um monte de candidato, eu 5 lembro. chapas. Eu tava formando, eu formei em 17. Isso. Quem que tava saindo daquela vez? Quem tava saindo do mandato? Era Maurício Alves. Ele apoiou quem? Ele apoiou a doutora Cláudia Aquino. Que perdeu. Perdeu. Quem ganhou foi Leonardo Campos. Estava com ele. Estava com ele. Então, eu recebi convite das outras chapas para compor e eu terminei... Você apoiou o Leonardo? Terminei aceitando o Leonardo, que tinha num grupo muitos amigos, E você foi o quê? professores, secretária adjunta. Tá, secretária adjunta. O que fala uma secretária adjunta? Eu gosto do povo entender. O secretário-geral é aquele que faz toda a parte de secretaria, a parte operacional, né, da instituição. E o secretário adjunto, ele trabalha ali junto com o secretário-geral. Essa eleição lá de 16, né? 16. Quem que ficou em segundo? Você lembra? Eu acho que foi José Moreno. Ou o Fábio Capilé? Não, foi José Moreno. Foi o Léo, José Moreno, Capilé, Cláudia Aquino e o Pio. Foi apertada? Foi uma eleição apertada. Entendi. Você achava que ganhava? Eu sempre acredito. Eu sempre que trago alguém da política aqui, eu pergunto isso. Não, mas você estava confiante? Tem um sentimento. Sim. Entendi. Sim. Foi folgado? Não, foi apertado. Foi uma eleição de 5 chapas, né? Então, eu me lembro que foi. Eu não vou saber agora o percentual. E a chapa governista perdeu, então? Perdeu. Era da Cláudia? Era da Cláudia. Uhum. Certo. E aí você não saiu mais da política? Aí eu fiquei nessa gestão. Ao final dela, o presidente Leonardo, ele vem à reeleição e, em razão de todo o trabalho que eu tinha feito na condição de secretária geral adjunta, vem o meu nome como vice-presidente. Então, eu sou vice-presidente nessa outra eleição. Aí sim, uma eleição já tranquila, porque foi uma eleição de chapa única. Não houve disputa naquela eleição de 19, não? 2019. Ah, não teve disputa? Não, foi uma chapa única. Então quer dizer que foi muito bem aprovado, né? É. Porque não teve adversário. Aquela foi. Aí, na outra, que foi agora 2021. Foi a sua. A eleição 2021, Enfrentou foi a Pedro minha, Paulo. que eu enfrentei Pedro Paulo. Pedro Paulo. Foram só 2 chapas. Foi dura, né? Uma eleição difícil, uma eleição que ela vem depois da pandemia, né? Então, principalmente a jovem advocacia, né, que pegou a carteira naqueles 3 anos, teve muita dificuldade. Os advogados colaram grau por Zoom, fizeram compromisso por Zoom, receberam carteira em drive-thru, né? Não conseguiram trabalhar. Eu acho que todo mundo teve a dificuldade e a advocacia não foi diferente. Então, foi uma gestão difícil, foi um período muito difícil, uma gestão onde havia também a polarização partidária, político-partidária, e polarizado, né? Depois de uma eleição de chapa única, onde a advocacia não teve praticamente na eleição anterior O Brasil se tornou muito polarizado, né? Exatamente. E foi uma eleição apertada, né? E aí a gente vence as eleições e estamos encaminhando aí para o final do mandato, no último ano do mandato. Certo. E o senhor, como é que foi a vida pública do senhor na OAB? A sua primeira eleição foi quando? É uma passagem muito interessante. Quando eu chego de Rondonópolis, que eu venho para Cuiabá, eu vou entregar um currículo na Universidade de Cuiabá para ser professor. E naquela oportunidade, junto comigo, foi convocado, ou chegou uma professora para também fazer aula teste. Diz ela. Na mesma oportunidade. Uhum. Ela em Direito do Trabalho, Direito Empresarial, eu em Direito Penal. E Você conheceu ela ali? Ali eu conheço a presidente Gisela. Ali ficamos 10 anos dando aula na mesma turma. Isso era em que ano? No mesmo semestre, 2006. Quando começaram. 2007, quando começamos. Na Unic. Na Unic. Presidente Gisela, ela fica por 10 anos dando aula, se aproxima muito da OAB. E em 2017, final do ano, eu saio do Tribunal de Justiça, venho para a advocacia, começo a participar das comissões, fui membro da Comissão de Direito Penal, fui secretário da Comissão de Ensino Jurídico, fui membro do Conselho Curador da Escola Superior de Advocacia, e naquela eleição a presidente Gisela já me dá a oportunidade e me convida para ser diretor-presidente da Escola Superior de Advocacia. Isso em que ano? Isso 2020. Nessa última chapa dela. 24. Então você é uma caçula na política partidária. Eu sou caçula, eu disputei apenas uma eleição.
Presidente da ESA. Da ESA. Tá, vamos lá então. Que o meu público que vai assistir, muita gente não é advogado. Produtor, câmera esquerda, por favor. Explica o que é ESA para o nosso público, nessa câmera. A ESA é a Escola Superior de Advocacia, que é responsável pela qualificação, pelo aperfeiçoamento, pelo aprimoramento, especialização de advogados, advogadas e estudantes, bem como do público em geral que busca conhecimento na nossa escola do conhecimento, na nossa escola do saber. Tá, volta para geral. Deixa eu entender. Vocês da OAB, nós também sou advogado, mas vocês da diretoria lá, vocês oferecem cursos para os advogados, é isso? Nós oferecemos cursos, palestras, workshops, especializações. Pós-graduação. Para todos os advogados e advogadas. Tudo é gratuito? Como que funciona? Isso é uma construção. Cada Hoje, lugar é de um jeito. Depende das nossas parcerias, depende do que nós estamos oferecendo. Hoje, 50% dos cursos oferecidos pela Escola Superior de Advocacia foram realizados de forma gratuita. 100% gratuito. 100% gratuito. Os outros cursos que são pagos, nós buscamos apenas cobrar aquilo que seja para cobrir os custos do evento. A Escola Superior de Advocacia ela não tem nenhum fim lucrativo. Mas alguns eventos, por saírem mais caro, nós cobramos tão somente para cobrir esses custos. Mas a presidente Gisela implementou uma política de ação afirmativa dentro da Escola Superior de Advocacia, onde os vulneráveis, ou seja, advogados que não possuem condições de arcar com os custos de qualquer curso oferecido pela ESA, pretos, pretas, quilombolas, indígenas, pessoas trans, têm a possibilidade de frequentar os nossos cursos de forma totalmente gratuita. Entendi. Então, nós temos essa... Mas o critério só racial? Como que funciona esse critério? Não, a renda, o critério Mas, racial... por exemplo, você falou racial. Tem que ser uma pessoa, por exemplo, afrodescendente e também vulnerável economicamente? Não necessariamente. Não necessariamente? Não, pode ser qualquer um desses requisitos preenchidos, não são cumulativos. Não são cumulativos. Não são cumulativos, servem para que a pessoa possa, com uma autodeclaração, ter acesso a qualquer curso realizado pela Escola Superior de Advocacia. E o critério é por autodeclaração, o critério? Autodeclaração, sem burocracia alguma. Sem burocracia nenhuma, sem comprovação? Nada. Porque esse negócio das cotas é uma grande polêmica, né? Em vários lugares. Sim, mas para a advocacia não. A autodeclaração, nós confiamos plenamente nos nossos advogados e advogadas, na sua idoneidade. Então, sem burocracia alguma, a autodeclaração para nós é suficiente. Entendi. Esses cursos, eles são só em Cuiabá? Não, nós oferecemos curso para todo o interior do estado de Mato Grosso. Eu, como professor, eu tive a oportunidade de oferecer cursos presencialmente em 13 subseções. Você que dava aula? Eu mesmo fui até as subseções de Comodoro a Barra do Garças, de Rondonópolis a Peixoto de Azevedo, Sinop, Campo Novo do Parecido. Você dava aula inaugural, geralmente? Eu ia proferir cursos, não era uma aula, entendi. era curso. Final de semana inteiro. Final de semana inteiro, para a qualificação da advocacia, onde eu era convidado ou que os próprios presidentes ou representantes da ESA ofereciam projetos para que eu pudesse estar lá oferecendo qualificação e aperfeiçoamento para a advocacia do interior. Pelo que eu vejo, assim, a paixão do senhor é dar aula, né? Minha paixão é dar aula e exercer a advocacia. Eu costumo dizer que eu sou um professor, eu advogo e tenho na minha profissão a essência da minha realização profissional, seja como professor, seja como advogado. Por exemplo, aqui no interior, na região oeste, tem algum curso, esse tipo de curso de pós-graduação? Aqui na região oeste nós tivemos a possibilidade de oferecer uma pós-graduação em Direito do Agronegócio, realizado em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso. Isso também é histórico dentro do sistema OAB. Uma pós-graduação. Pós-graduação. Está acontecendo agora? Está acontecendo. Porque é um ano, né? É um ano. É um ano de aulas, mas o curso ele dura aproximadamente... Na verdade, é mais de um ano de aulas. O curso dura aproximadamente 18 meses, em razão de ter que oferecer o trabalho de conclusão de curso, o período de orientação dos professores. E está na metade, mais ou menos? Ele se encerra, eu acho que nós estamos finalizando essa pós-graduação. As aulas são onde aqui? São realizadas em parceria com o NEMAT. A NEMAT oferece a estrutura e nós, por meio desse convênio com a Universidade Federal de Mato Grosso, oferecemos os professores, oferecemos a titulação, oferecemos as aulas. Isso já tinha em outras gestões ou começou com vocês?
começa nessa gestão. Para você ter uma ideia, Tom. Nós oferecemos ao todo, até agora, 2 anos e 6 meses, 2 anos e 8 meses de gestão, 18 pós-graduações. Se você somar os últimos 20 anos de pós-graduações oferecidos pela OAB, nós temos aproximadamente 13, 14. Então, nós podemos dizer que em 3 anos nós oferecemos mais graduações do que nos últimos 20 anos. E no interior, isso é importante. Sinop foi contemplada, 18, Cáceres... o senhor falou 18, né? 18. Quantas em Cuiabá? Metade mais ou menos? Se nós somarmos, nós temos no interior Sinop, Cáceres, Rondonópolis, Primavera do Leste contempladas. Rondonópolis nós estamos indo para a 2ª edição. Então, são 5 pós-graduações oferecidas ao interior do nosso estado. Na verdade, Sinop são mais, né? Porque eu estou falando só da Universidade Federal de Mato Grosso. Nós temos parceria também com a TAMI de Brasília. Então, deve ser por volta de 10 na seccional Cuiabá e 8 no interior do estado. Isso aí, o senhor que corre atrás de tudo? Eu, como diretor-presidente, temos toda a nossa diretoria, a vice-presidente Thaís. Mas esses professores que dão aula aqui em Cáceres, que vocês que pagam, a OAB que paga? É a OAB que paga. Em parceria com a Universidade Federal. É interessante falar sobre isso, Tom. Se você me permite, explicar como tudo isso acontece. Eu sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso e estou como diretor-presidente da Escola Superior de Advocacia. Eu verifiquei que o principal órgão de classe do nosso estado, que é a OAB, não tinha um convênio com a principal universidade pública, Universidade Federal e o UNEMAT. Não tinha? Não tinha, nunca houve. Isso é histórico em razão disso. Procura o nosso diretor-presidente, o diretor da Faculdade de Direito, o diretor da Faculdade de Direito, e ofereço para ele uma possibilidade de celebrarmos um termo de cooperação com a Universidade Federal de Mato Grosso, em parceria com a OAB, fazendo uma contraprestação. O que a OAB paga? A OAB paga a passagem do professor, a OAB paga hospedagem do professor e alimentação. A UFMT é responsável pelo pagamento da hora-aula. Então, nós oferecemos essa contraprestação em parceria para que a Universidade Federal de Mato Grosso ofereça para a advocacia... Vocês pagam o quê? Desculpa. Uma mensalidade mais em conta. Então, o que vocês pagam? OAB? Passagem aérea, hospedagem e alimentação do professor que se desloca. São professores do Brasil inteiro. São professores não é só de Cuiabá, os professores? Não, são professores de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, que se dispõem pela Universidade Federal de Mato Grosso a andar pelo nosso estado no interior para dar aula também. Então, quando nós conseguimos celebrar essa parceria, a mensalidade que a Universidade Federal de Mato Grosso cobrava em torno de R$ 570, em razão da contraprestação da OAB, ela cai para, em média, R$ 350. Varia entre 330, 350, Geralmente ocorre nos finais de semana, né? Ocorre nos finais de semana de 15 em 15 dias. Certo. Então você conseguiu fazer uma coisa, vamos dizer assim, revolucionária, né? Eu penso que sim. Nós trabalhamos bastante para celebrar esse termo de cooperação, não só com a Universidade Federal, com a UNEMAT também. Existe hoje uma pós-graduação em Direito Empresarial oferecido pela UNEMAT lá em Cuiabá. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta para a dona Gisela. Presidente, aconteceu aqui a entrega de um selo AB Recomenda para o curso de Direito da UNEMAT? Isso. Foi hoje isso? Foi hoje. Tá, o que aconteceu? Explica para nós. Nós tivemos a oportunidade hoje de participar de um evento, na verdade, um ciclo de palestras, né, que a OAB, com a nossa Escola Superior de Advocacia, tem realizado junto às faculdades de Direito. E no evento nós entregamos para a reitoria da UNEMAT o selo Recomenda. Esse selo Recomenda, ele é uma espécie de reconhecimento do Conselho Federal para as faculdades de Direito que apresentam, que preenchem determinados requisitos, gerando, assim, essa condição de excelência e, portanto, o reconhecimento do Conselho Federal com o selo Recomenda. Então, hoje nós tivemos a oportunidade de fazer essa entrega. Geralmente ela acontece em Brasília, é um evento lá, mas como os representantes da UNEMAT não puderam estar lá nesta cerimônia, nós fizemos questão de trazer e fazer essa entrega aqui em casa. Acho que a UNEMAT ganhou mais de uma vez esse selo, né? Sim, me parece que sim. Já é recorrente. Já é recorrente. Não me engano. Tá, perguntar aqui para a senhora. Isso aqui é uma pergunta que eu anotei aqui, eu sempre quis fazer, porque eu pensei em fazer ontem isso. Nós temos aqui em Cáceres uma prefeita mulher,
temos você, mulher, presidente da OAB estadual. Vou colocar assim para o pessoal entender. Estadual, Sim. pronto. Uhum. Porque se não falar seccional, não vai entender. Aham. A subseção também é mulher. A reitora da Unemate atual é uma mulher. A senhora acha que a senhora, por ser mulher, sofre muito por ataques e preconceitos? Outro dia eu falava numa entrevista, eu penso que hoje é difícil você encontrar uma mulher que possa dizer que nunca sofreu qualquer tipo de ataque ou preconceito, que nunca sofreu uma violência de gênero, seja nos mais diversos setores e ambientes. E quando se fala em ambiente de espaço de poder, sim, existe preconceito, existe a discriminação, né? E eu enfrento, sim, eu acho que como a maioria das mulheres, esse tipo de discriminação que ainda existe no nosso país como um todo. O Brasil é um país que ainda tem características do patriarcado, o machismo, né? Mas a gente vive, por outro lado, um momento, como você diz, de avanço, de uma maior participação feminina nos espaços de poder. Vou colocar a palavra cotas aqui. A senhora viu que é um grande avanço. Sim, a OAB, por exemplo, o sistema OAB, desde a eleição passada, vigora o provimento da paridade. Esse provimento estabelece que 50% de cada chapa que se propõe a disputar as eleições na OAB, ele seja composto por cada gênero. Então, 50% do gênero feminino, 50% do gênero masculino. Agora. A última eleição foi a primeira eleição que teve a paridade, a primeira eleição da paridade. Essa que eu participei agora, que eu sou presidente. Participou. Isso, que eu sou presidente. Antes não tinha nada disso. Não, nós tivemos a cota de 30%, e antes da cota, só para você ter uma ideia como era pouca participação feminina, aqui em Mato Grosso gerava-se em torno de 15% a participação feminina na gestão da OAB Mato Grosso, mínima. Hoje é 50%. Né? Hoje é 50% por força do provimento. E é importante isso porque nós somos a maioria. As mulheres já são a maioria dos inscritos nos quadros da ordem, no âmbito nacional, no âmbito estadual. E o Estado de Mato Grosso, ele tem vivido um momento especial no que refere-se à representatividade feminina nos espaços de poder. Você citou aqui Cáceres, a prefeita, reitora. A reitora. Em Mato Grosso nós temos a presidente do Tribunal de Justiça, é uma mulher, desembargadora Clarice Claudino. A presidente do TRT é uma mulher. A presidente do TRE é uma mulher. A defensora pública geral é uma mulher. A delegada geral da Polícia Civil, doutora Daniela Maidel, é uma mulher. Superintendente da Polícia Federal, uma mulher. Né? Presidente da OAB, uma Muito mulher. Importante. Então, a gente vive um momento de uma maior representatividade feminina nos espaços de poder, o que considero um grande avanço, um avanço que representa, sobretudo, o exercício da democracia. Falo que não existe não há que se falar em democracia se não houver igualdade. Nessa igualdade, falando aqui na representatividade. Certo. Presidente, o que é o projeto OAB Presente? O projeto OAB Presente é um projeto que nós criamos no início da nossa gestão, lá em 2022, e eu falo que é um projeto do meu coração, projeto que vem da nossa ouvidoria e que tem nos permitido fazer uma gestão mais adequada, que tem nos permitido conhecer mais de perto a realidade da advocacia. Desde o início da gestão, nós entendemos que não basta você fazer uma gestão de portas abertas. O advogado dificilmente ele para os seus afazeres, o teu prazo do dia a dia, para ir até a OAB, para conversar com a presidente, para conversar com o diretor. Então, o que nós fizemos? Além de abrir as portas, nós saímos de dentro da sede e fomos até os advogados. Na semana passada, eu completei a visita de número 290. Visitando escritórios, visitando órgãos públicos, empresas, onde tem advogado. No Mato Grosso inteiro. A capital no centro, nos prédios, nos bairros, no interior. Semana passada eu visitei escritório em Alta Floresta, em Paranaíta e em Carlinda. Aqui, Cáceres, nós já fizemos edição do OAB Presente. Então, é um projeto que nos permite realmente nos aproximar da advocacia, trazer a advocacia mais perto do sistema, ouvir as sugestões, críticas, demandas, necessidades e realmente fazer uma gestão diferente. Essa ideia foi sua? Essa ideia foi minha, que nós desenvolvemos junto com a ouvidoria da OAB Mato Grosso. Certo. Perguntar para o senhor.
O número de cursos você já falou, 18 cursos, né? Em 2 anos. De especialização. Especialização. Isso. Mas tem outra categoria? Nós temos as palestras, os eventos, os cursos isolados, que são mais de 350 hoje, realizados em todo o estado. Então é muita coisa. São mais de 30 mil inscritos nos cursos oferecidos pela ESA, mais de 18 mil certificados emitidos. A Escola Superior de Advocacia avançou bastante durante essa gestão. Tá. Pergunta para o senhor. Qual a importância do ensino de direito na qualidade para a administração da justiça? Qual a importância do ensino de direito de qualidade para a administração da justiça? Eu penso que não é somente o ensino jurídico de qualidade, mas a qualificação, o aprimoramento e o aperfeiçoamento, ou seja, a continuação daquilo que nos oferece a faculdade é de extrema importância, é fundamental, não somente para advogados e advogadas, mas para a melhoria de todo o sistema de justiça. Quando nós aprimoramos, quando nós atualizamos e especializamos advogados e advogados, obrigatoriamente nós melhoramos a qualidade dos pareceres do Ministério Público, nós melhoramos a qualidade das decisões a serem proferidas. Então é uma cadeia de funcionamento de um sistema onde investir no advogado é investir automaticamente em todo o sistema de justiça. Certo. Vou perguntar aqui para o senhor. Isso é uma curiosidade minha, porque o senhor é advogado criminalista, Sim. né? Por que você acha que essa área é tão atrativa para a advocacia? Por que você acha que tantos jovens que começam a fazer direito querem advogar no criminal? Eu penso que não somente a área criminal. Eu penso que a área criminal pode ser aquela mais apaixonante no tocante à sua história. A questão referente à própria construção do Tribunal do Júri. Os filmes. Os filmes, né? Os seriados, as novelas. Toda a situação que envolve a situação do sistema de justiça criminal. O crime vende muito, Tom, em todos os seus modelos, em todas as suas formas. Isso, de alguma forma, também cativa. Eu sou suspeito para falar, porque eu vivo a questão referente à criminalidade, eu vivo as ciências criminais. Eu sou professor, eu dou aula de direito penal durante o dia, à noite, eu trabalho exclusivamente com a advocacia criminal, então eu sou suspeito para te falar porque eu fui resgatado, eu me apaixonei, eu amo as ciências criminais em toda a sua essência. Então, o aluno também, ele sente a questão da sala de aula do direito penal e muitas vezes se apaixona, mas acaba não atuando no futuro. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Toda a construção histórica que tem em torno do sistema de justiça criminal que faz com que os alunos se apaixonem no início pelo direito penal. Tá bom. Vamos encerrar porque vocês têm que viajar. Eu só vou fazer mais uma pergunta para os dois, para cada um. Como que o senhor está vendo, nesses últimos anos no nosso país, essa polarização política afetando, às vezes, até o judiciário, muita gente protestando contra o Supremo, por exemplo? Como que o senhor vê isso? Acho que é próprio do momento que nós estamos vivendo. As redes sociais, a comunicação, a velocidade da informação, ela produz pessoas que recebem a informação de forma mais rápida e automaticamente tem um conteúdo crítico a respeito das propostas que são apresentadas. E essa polarização se dá em razão também da velocidade da informação e da crítica que surge sobre determinados assuntos. O que eu não acho legítimo, o que eu não acho natural, é a quantidade de ofensas, essa violência exacerbada nas palavras, essa violência psicológica. E isso atinge a sociedade como um todo. Atinge a política partidária, atinge a política de classe. Nós podemos perceber isso, conforme a sua pergunta, a violência de gênero existente, essa violência psicológica que é muito forte. Então, nós precisamos ter um pouco de racionalidade. Essa racionalidade vem com a crítica, vem com a posição que adotamos enquanto seres humanos, enquanto ideologia, daquilo que nós propomos para a nossa vida, e é natural que cada um tenha uma forma de pensar, cada um se identifique com determinada posição e as pessoas precisam ter a consciência de que receber essa crítica é natural, receber essa crítica é humano, faz parte da humanidade. O que nós não podemos é extrapolar
o discurso de ódio, as ofensas, a violência como um todo. O senhor está Isso falando do nós precisamos extremismo, né? Sempre. O Esse é o extremismo, problema. na minha concepção, ele não é interessante, ele não é bom em nenhuma de suas facetas, né? Nós precisamos discutir as ideias, nós podemos debater a forma de pensar, o que nós não podemos, de forma alguma, é extrapolar essas ideias e partir para a violência como um todo. Tá certo. Falar para a senhora, presidente, última pergunta para a senhora. Nós vamos estar se avizinhando aí uma eleição da UAB, está se avizinhando, estamos terminando uma eleição municipal. Na verdade, quando assistir já vai ter terminado aqui em Cáceres. Cuiabá, não sei se vai ter segundo turno. A minha pergunta é sobre fake news. Como a senhora vê essa disputa da municipal que teve no Brasil e está tendo segundo turno em alguns lugares, a eleição que se avizinha na UAB, como que a gente faz para combater as fake news? Primeiro, a responsabilidade de quem recebe uma notícia falsa em compartilhar. O professor Giovanni falava aqui da rapidez com que as informações hoje elas circulam. Então, nós temos o responsável pela produção da notícia falsa, da fake news, e todos aqueles que compartilham. Então, primeiro, o pedido, a orientação é que se verifique a fonte daquela notícia que se propõe a compartilhar, né? Para que a gente não esteja compartilhando notícias falsas com o intuito de enganar. Em relação à instituição, eu vejo com muita tristeza a produção de notícias falsas, de fake news, principalmente quando envolvem a própria instituição, né? O advogado ou o candidato que pretende administrar a Ordem do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, que se utiliza desse tipo de expediente, ele não tem responsabilidade e respeito nenhum com a própria instituição que ele quer administrar. Então, eu acho que partindo da ideia de que os advogados e advogadas, nós somos um eleitorado qualificado, diferenciado, que tem a condição de verificar o que é verdade e o que não é verdade, eu acredito que a própria advocacia, naturalmente, ela afasta esses candidatos que possam fazer uso desse tipo de artifício, de fake news, de notícias falsas, porque esse candidato ele não respeita nem a instituição e nem a advocacia a quem ele vai pedir o voto. Então, é muito triste a gente ver a utilização desse tipo de artifícios. Mas aproveitando, Thomas, me permite aqui trazer uma notícia muito boa, né? A OAB Mato Grosso, pela primeira vez, terá as eleições no formato online. A votação será online, o que permitirá... Totalmente online, o que permitirá, né, que toda a advocacia mato-grossense participe. Legal. Nós temos um estado muito grande e muitos colegas tinham dificuldades, né, de votar porque às vezes precisavam aí andar quilômetros, distâncias consideráveis para poder votar. Mas se o advogado é muito idoso, não sabe mexer direito no celular, ele pode ir na OAB? Pode na hora, isso. As subseções, a seccional, né, vai ter um ponto, vai ter um computador disponível com acesso à internet para que o advogado, em querendo lá, acesse essa plataforma e possa realizar ali o seu direito ao voto. Uhum. Então, teremos eleições pela primeira vez online em Mato Grosso e tenho certeza que isso aproxima, que isso democratiza ainda mais o processo. Depois daqui uns dias eu vou fazer um programa especial aqui sobre as eleições americanas. Que eleições americanas é diferente do Brasil, é colégio eleitoral e tal. Só para a gente deixar uma síntese rápida. A eleição para subseção e a seccional, seria municipal e estadual, é voto direto, né? Nós que votamos nos candidatos. Isso. Na federal, não. Como é que funciona rapidinho para o pessoal entender? Na federal, a eleição... Conselho Federal. Conselho Federal. A eleição para o presidente, ela é feita através dos conselheiros federais que são eleitos. São quantos conselheiros federais? São 81. Cada e isso para o Estado? Cada seccional tem isso. 3 Igual conselheiros. Senadores. Igual. Uhum. Aí eles votam indireto, então. Aí o voto a eleição é de forma indireta. Aí eles votam numa chapa. Aí eles votam na chapa que se Geralmente apresenta. Tem disputa ou não? Não, o Conselho Federal há muitos anos é chapa única. Entendi. E aí toma posse junto com vocês? Não, a eleição do Conselho Federal ela é no ano que vem, ela é em janeiro. Quem vota para o presidente do Conselho Federal serão os conselheiros que forem eleitos agora. Isso. Entendi. Tá certo, tá esclarecido. Vou abrir o espaço para vocês se despedirem do povo de Cáceres. E quando chegar as eleições, aqui vão cobrir as eleições também
da OAB Mato Grosso e OAB de Cáceres. Os candidatos estão convidados a vir aqui, todos que se colocarem o nome à disposição. E também vamos planejar se a gente faz um debate entre candidatos da subseção, para você que não é da OAB, a eleição municipal da OAB, e a seccional, que é a eleição estadual da OAB. Quem começa despedindo? As mulheres primeiro? Ladies first. Por favor, produtor câmera, nossa presidente, se despeça do povo de Cáceres. Quero agradecer, Thomas, pela oportunidade de participar aqui do Canelas Podcast, né, de conversar com a advocacia cacerense, com a população de Cáceres e região, falar um pouco da nossa instituição, da nossa ordem, da importância dessa instituição para a advocacia e para toda a sociedade. Então, agradecer a oportunidade, agradecer a todos que nos acompanham e ao professor Giovanni Santin, que foi meu parceiro hoje aqui de podcast. Muito obrigada. Tá certo, muito obrigado. Agora, espero ele virar a câmera para o senhor. A palavra está com o senhor. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no Canelas Podcast. Agradecer a oportunidade que nós tivemos de estar hoje na Unemat, entregando o selo da OAB Recomenda, que é uma conquista não só da universidade, mas de todos os alunos que estão realizando o seu curso de Direito junto à Unemat, e dizer que a Escola Superior de Advocacia ela está à disposição dos advogados, advogadas e estudantes para que possam exercer a produção do conhecimento, para que possam se aperfeiçoar, se qualificar. A nossa escola sempre estará à disposição como a Casa do Saber da Advocacia. Recebam a minha gratidão pela oportunidade e muito obrigado por estar aqui. Tá certo. Muito obrigado a vocês dois. A qualquer hora a gente volta. Um abraço, pessoal. Canelas Podcast.